Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. O preço da preguiça. Havia um sábio que não poupava esforços para ensinar bons hábitos a seu povo. Frequentemente fazia coisas que pareciam estranhas e inúteis, mas tudo o que fazia era para ensinar o povo a ser trabalhador e cauteloso. Ele dizia: nada de bom pode vir a uma nação cujo povo reclama e espera que outros resolvam seus problemas. Deus dá as coisas boas da vida a quem lida com os problemas por conta própria. Uma noite, enquanto todos dormiam, ele pôs uma enorme pedra na estrada. Depois foi se esconder atrás de uma cerca e esperou para ver o que acontecia. Primeiro, veio um fazendeiro com uma carroça carregada de sementes que levava para moagem na usina. Quem já viu tamanho destino, disse ele, contrariado, enquanto desviava sua parelha e contornava a pedra. Por que esses preguiçosos não mandam retirar essa pedra da estrada? E continuou reclamando da inutilidade dos outros, mas sem ao menos tocar ele próprio na pedra. Logo depois, um jovem soldado veio cantando pela estrada. Ele pensava na maravilhosa coragem que mostraria na guerra e não viu a pedra. Tropeçou nela e se estatelou no chão poeirento. Ergueu-se, sacudiu a poeira da roupa, pegou a espada e enfureceu-se com os preguiçosos que, insensatamente, haviam largado uma pedra imensa na estrada. Ele também se afastou, sem pensar uma única vez que ele próprio poderia retirar a pedra. Assim correu o dia. Todos que por ali passavam reclamavam e resmungavam por causa da pedra colocada na estrada, mas ninguém a tocava. Finalmente, ao cair da noite, a filha do moleiro por lá passou. Era muito trabalhadeira e estava cansada, pois desde cedo andava ocupada no moinho, mas disse a si mesma: já está quase escurecendo, alguém pode tropeçar nessa pedra à noite e se ferir gravemente. Vou tirá-la do caminho. E tentou arrastar dali a pedra, era muito pesada, mas a moça empurrou, puxou e inclinou a pedra até que conseguiu retirá-la do lugar. Para sua surpresa, encontrou uma caixa debaixo da pedra. Ergueu-a. Era pesada, pois estava cheia de alguma coisa. Havia na tampa os seguintes dizeres: essa caixa pertence a quem retirar a pedra. Ela abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro. A filha do moleiro foi para casa com o coração feliz quando o fazendeiro e o soldado e todos os outros ouviam o que havia ocorrido. Juntaram-se em torno do local na estrada onde a pedra estava, revolveram o pó da estrada com os pés na esperança de encontrar um pedaço de ouro. Então o sábio disse: meus amigos, com frequência encontramos obstáculos e fardos no caminho. Podemos reclamar em alto e bom som enquanto nos desviamos deles, se assim preferirmos, ou podemos erguê-los e descobrir o que eles significam. A decepção é normalmente o preço da preguiça. Hoje as mensagens estão assim, vindo todas voltadas para mim, mas muito mesmo. É engraçado como... eu estou seguindo sequência no livro, né? Só que no livro que eu faço para os meus amigos, que é o Pão Nosso, hoje eu não consegui seguir a sequência. Eu deixei o livro aqui aberto, aonde eu deveria fazer a leitura de hoje, e fui tirar a roupa do Mike, porque o Mike tá com calor. Quando eu voltei, o livro estava aberto e eu achei que era na página que eu tinha deixado. E fiz a leitura do local que tá errado, não é a sequência. Mas a mensagem do livro era para mim. E essa daqui não deixa de ser. Por que que eu falo isso? Tem coisas assim, né, que a gente tá fazendo estudo, não deveria, né, nem ficar citando tanto minha vida pessoal, como já foi dito em um determinado lugar onde eu estive. Mas o primeiro a ouvir é o meu ouvido, o primeiro a falar é minha boca, o primeiro a sentir é o meu coração, o primeiro que pensa é o meu cérebro. Então não tem como eu não associar aquilo que eu leio com a minha vida ou o que eu passo, ou o que eu já passei. Essa questão de ter algo para fazer e todo mundo reclama, ninguém faz, e a Patrícia ir lá e fazer, isso aconteceu a vida toda. Pensa numa pessoa que pegou o serviço de muita gente e colocou nas costas e fez.
Posso não ter feito da melhor forma, com os melhores resultados, mas pelo menos eu fui lá e fiz, tentei fazer. Teve gente que viu o serviço, passou por cima e não fez. Isso da vida profissional, então, nem se fala. Quantos alunos chegavam para mim no terceiro, quarto ano sem saber ler e escrever? Quantos professores tiveram antes? Por que não aprendeu? Por que essa criança não se desenvolveu antes? E não que tenha saído de mim lendo, escrevendo fluentemente, mas bem melhor do que quando eu peguei. Aluno indisciplinado, pensando em desistir, de fugir da escola, atacando professores, atacando os colegas. Quando vinha para mim aquilo ali, eu tinha que trabalhar de modo a conter, a disciplinar, a ensinar, a fazer com que a criança entendesse, incorporasse os valores, os princípios, para que se tornasse de fato um ser humano melhor. Então, assim, você pegando o serviço dos outros porque os outros têm preguiça ou porque não querem fazer, acaba sobrecarregando quem faz. Aqui, o texto não está falando, levando para esse sentido, né? Poxa, essa mulher que foi lá e tirou a pedra no lugar, passou homens na frente. Fisicamente, a gente sabe que o homem ele tem muito mais força do que a mulher. Homens que passaram e não fizeram o que ela fez. Não é um texto feminista, mas está mostrando a fragilidade de uma pessoa que aparentemente não teria força para fazer, mas fez. E os outros que tinham força não fizeram. Então eu não vejo esse texto como aquele reforço que mulher pode tudo e homem está deixando, né? Não, eu vejo por esse lado. Qualquer um poderia ter empurrado essa pedra com dificuldade, mas qualquer um poderia ter feito. Qualquer um poderia ter alfabetizado meus alunos, qualquer um poderia ter ensinado meus alunos a se comportar melhor numa sala de aula. Mas quem fazia era eu. Eu não me gabo disso não, mas é fato. Não estou contando vantagem, é fato. Servente de escola vinha na minha sala de aula e falava: Patrícia, você tinha que ficar aqui o período inteiro em todas as salas, porque é só a sua sala que é limpa. Só a sua sala que a gente pega as carteiras organizadas e limpa, sem rabisco, sem pichação. É só a sua sala que tem o saco de lixo recolhido no final do turno. A gente recolhia, mandava a molecada ajeitar as carteiras, ver se tinha rabisco, se tinha que apagar e recolher o lixo, deixar ele no jeito para o servente passar e pegar. Colocava música para a criançada ouvir durante a aula inteira, os 4 minutos, que nem vocês devem estar ouvindo no fundo aí, o Enya, né? Eu colocava música calminha, para eles ficarem ouvindo a aula toda, para acalmar. Fazia prece no começo da aula, cantava hino nacional no começo da aula, todo dia, todo dia. E isso ia disciplinando, ia mostrando para eles: obrigado, com licença, faz favor, né? As palavrinhas mágicas. Muito trabalho que outros poderiam ter diminuído quando chegasse em mim. Não é que eu queria que chegasse pronto, mas sabe, se todo mundo faz desde o primeiro ano, desde a pré-escola, se cada um fizer um pouquinho, quando chega lá no terceiro, quarto ano, quinto ano, não chega desse jeito, como geralmente está chegando. Analfabeto, indisciplinado, com os valores completamente perdidos, quebrados. Aí vai para o Fundamental 2, piora a situação, vai para o ensino médio, já era. Se antigamente existia uma defasagem e um abandono muito grande, porque existia um alto nível de retenção, hoje não está diferente, porque está tendo aprovação. Porque hoje a criançada não tem foco, não tem objetivo, não planeja a sua vida. Eles entram e saem da escola sem saber o que eles querem. Eu sempre, quando eu pegava quinto ano, eu fazia algum tipo de trabalho com eles, que eles entendessem que a escola é uma ponte para um dia arrumar emprego. Então, dentro da escola, eles tinham que se formar, eles tinham que se informar para fazer cursos, para se desenvolverem, para ser aquele profissional que lá na frente vai trazer
um retorno em dinheiro e satisfação pessoal. Teve um projeto que eu fiz sobre profissões com eles que foi o máximo. Eu trouxe praticamente assim 90% de tudo que eles me pediram. Eu lembro que teve uma da aeromoça que eu não consegui trazer, e acho que do marinheiro, se eu não me engano. Foi nesse que o menino me pediu para que ele queria ser marinheiro. Então, assim, teve poucas profissões que eles me pediram e que eu não consegui trazer o cara na sala de aula para fazer uma palestra para aquela criança e falar como que é a profissão dele. Poucos. 90% foi atendido. A aeromoça eu não consegui trazer presencial, mas eu fui na internet, achei uma aeromoça, ela fez um vídeo, explicou como é que era a profissão dela e eu coloquei o vídeo para minha aluna assistir. Que eles falavam, eu quero ser aeromoça, eu quero ser policial, eu quero ser professor, eu quero ser mecânico. E o que eles falavam, eu ia procurando um profissional e trazendo para eles na sala de aula. Quando terminou aquele ano, o que vocês querem continuar? Vocês querem mudar a profissão? O que vocês querem fazer? E aí eu fui dando continuidade de longe, né? Tem aluno meu até hoje entrando em faculdade, fazendo faculdade, e eu acompanhando, para ver até onde chega. Mas tem gente que não, né? E qual é o meu ouro? Quando eu empurrei essas pedras, é ver o meu aluno produzir, é ver o meu aluno dar continuidade aos seus estudos, se formando, se tornando um bom profissional. Hoje já tenho alunos que são formados, que são orgulhos para mim. Então, assim, quando a gente move essas pedras, a gente vai ter a nossa paga, principalmente se for desinteressado. Né? Eu estou fazendo sem interesse. Se der, resultado ótimo, se não der, paciência. Mas eu cobrei muito. Era desinteressado para mim, eu não queria nada para mim. Mas tudo que eu dava para os meus alunos, eu cobrava. Isso daí, quem pergunta para eles assim, a professora Patrícia, como é que era? Nossa, era brava, hein? Era brava. A professora Patrícia é muito brava. Mas ensinou a gente um monte de coisa. Então, assim, brava por quê? Porque eu cobro, eu pego pesado. E até hoje, pode estar fora da escola, pode ser adulto, pode ter a família deles formados, pode estar trabalhando, que eu pego pesado se eu achar alguma coisa de errado. Eu ainda estou removendo pedra até hoje, né? Isso de aluno, removo pedra de amigos. Só que a gente vendo isso para o lado do desenvolvimento pessoal, a gente pode remover as pedras do lado profissional, como eu falei, né? Um professor fazer o que os outros não fizeram, mas no lado pessoal, quando você começa a remover pedras dos outros, do lado pessoal, você se sobrecarrega de uma forma que o que é problema dos outros se torna seu. E se você não resolve, você se frustra. Se você resolve, o outro fica mais folgado ainda porque você está resolvendo o problema dele. Sendo que cada um tem que resolver o seu problema. Na vida pessoal, a gente pode colaborar com o próximo. Pode e deve. Né? Ser caridoso, ouvir, dar um conselho. Mas não dá para a gente querer resolver o problema do outro. Porque realmente, quando você passa a resolver o problema do outro, dar ouvido para a reclamação do outro o tempo todo, e para não ouvir a reclamação do outro, você quer sanar o problema dele, ele não cresce, ele não amadurece. Porque você resolve tudo dele. E quando você não tiver, como é que vai ser? Quem vai resolver o problema dessa pessoa? Não vai ser resolvido? Ele vai morrer porque você morreu? Então, assim, cada qual tem que carregar, de fato, a sua cruz, o seu problema. E resolver da sua melhor maneira. Nós vamos ter pessoas em volta e nós vamos ser essa pessoa em volta que auxilie, mas não que faça pelo outro. Porque quanto mais você se sobrecarrega, sempre vai ter um folgado assistindo televisão enquanto você lava a louça. Então, na vida pessoal, a gente tem que tomar cuidado com isso. No profissional, eu me sobrecarreguei ao ponto de perder minha saúde. No meu pessoal e profissional juntos,
me causar a poliomielite. Estourou isso em mim devido a ficar correndo por todo mundo. Então, o que eu não quero hoje, eu sei que eu fiz errado, o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Por isso que eu tô alertando, né? O texto vem dizer isso. Que o preguiçoso, ele não vai colher nada mesmo. Isso é fato. Mas aquele que faz pelo preguiçoso, ele pode colher, como é o caso de uma professora que vai lá e alfabetiza, já que a criança não foi alfabetizada anteriormente, mas na vida a pessoa corre o risco dessa pessoa ficar pegando tudo que é dos outros para resolver, e ela, como que vai ser a vida dessa pessoa? Quem vai resolver o problema dela depois? E se ela ficar com um problema de saúde, quem é que vai estar do lado dela? Então, as pedras que a gente pega no caminho, com a intenção de fazer o bem, eu sou mais a favor de ensinar outros a passar ali e fazer o mesmo, a dividir isso, esperar alguém chegar para dividir o peso, não começar a tomar todas as iniciativas sozinha, porque por mais que tenha um mérito, mesmo que você não queira, você sabe que você vai ter um mérito, vai ser reconhecido por Deus, por exemplo, né? Pelas suas ações, seus pensamentos, suas intenções. Mas, de qualquer forma, os que estão em volta, que são folgados, permanecem folgados, porque você se sobrecarrega. Então, tem as duas vertentes nessa história, né? Você vai receber algo por ser bom? Fato. A gente vai sempre colher aquilo que a gente planta. Mas a gente só tem que tomar cuidado para não deixar quem está em volta, os folgados de plantão, cada vez mais folgado e a gente sobrecarregado, né? Então é isso. Vamos lá, vamos dividir um pouquinho aí.